Bom dia, pessoal. Quero começar agradecer a Luciane. Luciane, obrigado pelo convite. Vou me apresentar rapidamente para vocês. Meu nome é Giancarlo, eu sou médico radiologista. E todo mundo gosta de uma boa história, né? A minha talvez não seja tão boa, mas eu vou compartilhar assim mesmo. Eu comecei a trabalhar faz uns 20 anos já, como médico radiologista especialista. Passei aí cerca de 17 anos só na parte de assistência. Então, eu faço a parte de radiologia esportiva. Espero que nenhum de vocês precise, mas se for fazer algum esporte, torcer o tornozelo, torcer o joelho, você é aquele cara que vai laudar a tua ressonância. Mas esse é o meu background pessoal de especialidade médica. Espero que vocês não precisem, mas se precisarem, no final vai ter o contato, tá? E de 3 anos para cá, eu sempre gostei de tecnologia, eu sempre gostei de inovação e olhava uma coisa para lá, uma coisa para cá nessa direção, mas um pouco disperso. E aí apareceu a possibilidade de fazer um MBA em Health Tech. Aliás, é o único que tem no Brasil que, por curiosidade, mais perto, perfeito, que por curiosidade a Luciane também fez, um ano antes de mim, esse mesmo MBA. Primeiro, eu sou da segunda, veterana. Então, pessoal, o que foi legal quando eu fiz esse MBA de Health Tech? Ele meio que deu uma chacoalhada na minha cabeça de pegar aquela vontade que eu tinha de mexer com coisas de tecnologia e inovação e juntar com o meu background de formação médica, com a minha experiência médica, e pensar como que a gente podia aplicar essas tecnologias na prática. Por exemplo, a gente ouve muito falar de inteligência artificial, blockchain, realidade expandida, IoT, várias tecnologias como essas, você fica pensando legal. Só que não tem muita gente pensando isso, como aplicar isso na área de medicina. Você tem o pessoal dessas especialidades, melhorou? Ok, é verdade. Vou ficar mais perto aqui então. Melhorou? Até eu estou estranhando a minha voz aqui. Perfeito. E a ideia era a gente poder aproximar essas tecnologias, o pessoal que pensa essas tecnologias, do pessoal que pensa a área de saúde. Às vezes a pessoa tem um projeto muito bom na mão, só que ela não sabe onde aplicar. E na área de saúde, você tem uma dor muito grande e você, eventualmente, casando com aquela tecnologia, você consegue resolver o problema. Então, isso foi só um background pessoal meu rápido de como que eu vim parar na área de tecnologia, na área de inovação em medicina. Saindo desse MBA, a gente montou uma startup, que é a Grifolabs, que é através da qual a Luciane me conheceu, que o nosso trabalho é justamente navegar a parte de novas tecnologias junto à área de medicina, à área de saúde, à área de enfermagem, fisioterapia, toda a área de profissionais de saúde, do ecossistema de saúde como um todo. E a conversa de hoje que a gente vai ter é um tema que parece um pouco esotérico para muita gente, para muitos realmente que é o conceito de metaverso, né? Muita gente está falando de metaverso recentemente, coisa de um ano para cá. A gente vai falar muito rapidamente sobre esse tema e o que ele pode fazer na área de saúde. Então, vamos lá. Perfeito. Bom, quando a gente ouve falar de metaverso, a primeira coisa que a gente parece é que é uma coisa do século XXI, né? Uma coisa super moderna, né? Essa aqui é uma linhazinha do tempo básica que vocês podem ver sobre o desenvolvimento desse conceito, o desenvolvimento desse tema. E, curiosamente, a primeira vez que o tema foi mencionado foi em 1992, numa novela de ficção científica que foi cunhado o termo metaverso, em que as pessoas teriam uma vida adicional, paralela à que eles têm no mundo real, num ambiente virtual. Então, isso foi em 1992. Em 99, todo mundo viu ou ouviu falar do Matrix. Se você for pensar o Matrix agora, com o conceito de metaverso na mão, Matrix nada mais era do que um metaverso. As pessoas estavam num ambiente, vivendo em outro ambiente não relacionado àquele, e a principal vida delas era naquele ambiente. Questões de ficção científica à parte, já era uma evolução nessa linha de metaverso. Agora, o metaverso ficou quente mesmo no final do ano passado, em 2021, quando o Mark Zuckerberg ele resolveu mudar o nome do Facebook, rebatizar o Facebook como Meta e dizer que ele vai apontar todos os esforços dele na direção de fazer uma rede social em ambiente de metaverso. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho por que ele foi nessa direção. Perfeito. Como eu falei para vocês, eu tenho um background de tecnologia e inovação aplicado à área de saúde, né? E quando a gente fala de metaverso, tem 3 tecnologias que é interessante a gente ter no radar, a gente não precisa dominá-las profundamente, mas a gente só precisa saber mais ou menos o que elas são para pensarem que isso aí está por trás do conceito de metaverso, tá? Que são essas que vocês estão vendo na tela. Então, é blockchain, a realidade expandida e o Web3. Então, muito rapidamente, quando a gente fala de blockchain... Opa, pronto. Quando a gente fala de blockchain, a gente está falando daquela tecnologia que a forma mais conhecida dela é o Bitcoin, são as criptomoedas. Quando você fala de criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, a tecnologia de base a isso é o blockchain.
que basicamente é uma tecnologia que permite registro descentralizado e seguro. A gente fala muito de LGPD, isso tem muito a ver com segurança de dados e você saber quem fez o quê em cada momento. Tá? Então, isso tem muito a ver com o conceito de blockchain, através de contratos inteligentes também. Então, não precisa saber mais do que isso. Só entender que blockchain é uma coisa que está relacionada ao ambiente de metaverso. Tá? Outro ponto que é interessante saber, que é o Web3, que deve estar começando a pipocar no ouvido de vocês, alguns já ouviram falar um pouco mais. Tá? Então, eu vou falar muito rapidamente sobre isso, só para vocês entenderem qual que é o conceito. Bom, se a gente está falando de uma Web3, é porque provavelmente tem uma Web 1 e 2 antes. Perfeito. O pessoal mais velho, que não tem muitos aqui, acabou de chegar um mais velho, que é meu sócio na Grifo. Oi, Cris. Bem-vindo. Está na hora, está cedo. Vamos lá. Quando a gente fala de Web 1, era aquela época que você acessava a internet basicamente para fazer uma pesquisa. Então, era naquela época que tinha o kd.com.br, que você acessava, fazia uma pergunta, onde tem uma concessionária? E ele te falava. Ou seja, era uma economia da informação, era uma economia que não tinha nenhuma interação, zero interação, era uma economia puramente informativa. Depois da Web 1, veio a fase da gente ter a Web 2, que basicamente é o que a gente vive hoje, que é a economia das grandes plataformas, das redes sociais, Facebook, Meta, TikTok, tudo isso. E o que caracteriza isso? Caracteriza grandes corporações em plataformas centralizadas que têm o controle dos dados do usuário. Então, esse é o conceito do Facebook. Por exemplo, ninguém de vocês paga para usar Facebook, ninguém de vocês paga para usar Instagram. Quem paga esses caras? Se você não está pagando, então provavelmente estão pagando por você. Então, você é o produto dessas empresas. Então, eles têm acesso aos seus dados, às suas preferências, e aí empresas vão fazer a venda para vocês. Ou seja, os dados dos usuários, eles estão em controle dessas grandes plataformas. E isso é exatamente o momento que a gente vive hoje. Tá? Perfeito. Então, falei da Web 1, falei da Web 2, e agora vem essa tal de Web 3, que muita gente está vindo falar agora, que tem a ver com o conceito de metaverso. A gente já vai linkar essas coisas daqui a pouquinho. Tá? Web 3 seria um novo conceito de economia digital. É uma economia que a base dela é uma economia descentralizada, na qual quem vai ter o poder dos dados, quem vai ter a propriedade dos dados é o usuário, são vocês mesmos. Vocês vão ter a propriedade, vocês vão ter o token que garante que vocês são os donos de algo, vocês são os donos da informação. É um conceito meio abstrato numa primeira lida. Mas pensem o seguinte, quem que é o dono das informações de vocês hoje quando vocês navegam? Facebook, Instagram. O Facebook é o Instagram. Nesse conceito de Web3, os donos vão ser vocês. E não tem gente que paga para o Facebook e para o Instagram para ter acesso a esses dados? No conceito de Web3, você vai poder ser remunerado por compartilhar os seus dados com essas empresas. Essa que é a ideia. Então, você vai ter a propriedade dos dados e você vai decidir o que você quer compartilhar, com quem você quer compartilhar e o quanto você quer compartilhar das suas informações pessoais. De repente, você quer compartilhar a tua preferência esportiva, mas você não quer compartilhar a tua preferência conjugal, profissional, qualquer coisa nessa linha. E quando você vai para uma plataforma centralizada, você não tem essa opção. Eles compram o pacote full seu. Tá? Então, esse é o conceito básico de empoderamento de usuário que você tem na web e dá para entender. Quando você fala que as pessoas estão começando a falar de Web3, que isso tem a ver com o metaverso, dá para entender por que o Facebook entrou. Porque a renda do Facebook vem dos dados dos usuários. E se tem uma nova tecnologia surgindo que promete ganhar esses dados para o usuário, o que acontece com o Facebook? Você seca o caixa dele. Então, só para entender por que ele está entrando aí. E uma outra tecnologia que é bastante significativa, que vocês vão poder testar aqui hoje, depois do intervalo, se vocês quiserem, é o conceito de realidade expandida. Realidade expandida é um guarda-chuva mais amplo. Debaixo desse guarda-chuva da realidade expandida, você tem o conceito de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista. Passando muito rapidamente para quem não tem familiaridade com o tema. Vocês lembram do Pokémon GO? Um tempo atrás que você via as pessoas saindo na rua, sendo atropeladas, caindo do prédio porque estavam caçando Pokémons pelo celular? Então, isso é realidade aumentada. Então, o que acontece? Você está com o celular e ele te projeta uma realidade aumentada em relação ao que existe de verdade. Então, eu estou aqui olhando para vocês, tem um Pokémon sentado aqui. Tá? Isso é realidade aumentada. Tá? Realidade virtual é um conceito diferente. Você está imerso em um ambiente de realidade virtual. Então, você coloca um óculos de realidade virtual, por exemplo, e eu estou aqui falando com vocês, se eu colocar esse óculos, eu não estou mais aqui. Eu posso estar em Paris, andando na Champs-Élysées, conversando com pessoas na Champs-Élysées e eu meio que ignoro a presença de vocês aqui. Então, uma coisa é a realidade aumentada, uma coisa é a realidade virtual, e as duas podem ter a ver com metaverso. Depende do tipo de metaverso, tá bom? Então, eram 3 tecnologias básicas que eu queria falar para vocês. Não precisa aprofundar, é só isso para ter uma noção que essas 3 coisas têm a ver com metaverso. Eu fiz 4, né? Que eu não consigo fazer só 3 segurando isso e não cai.
Continuando então, pessoal. E uma coisa que eu estava falando, ele é multitela, tá? Quando a gente fala de metaverso, o metaverso ele vai ser multitela. O que é esse conceito? Eu consigo acessar metaverso, todo mundo pensa no óculos. O melhor do metaverso é quando você usa a realidade imersiva, a realidade virtual. Mas você consegue acessar uma plataforma de metaverso do seu celular, do seu computador, assim como você acessa um Teams, você acessa um Zoom. Só que o melhor dessa tecnologia é quando você a acessa dentro do ambiente de realidade virtual, porque você está imerso naquele ambiente, a tua capacidade de retenção de conhecimento é muito diferente. Todo mundo aqui está cansado de fazer reunião online. Aliás, essa é uma ótima oportunidade da gente não estar fazendo algo online. Quando a gente está na reunião online, funciona. Durante a pandemia toda, segurou a economia mundial através da reunião online. Só que lembre que você estava olhando para uma tela e em volta daquela tua tela estava o escritório da tua casa, estava a sua sala, seu quarto, o mesmo escritório da sua empresa. Você não está imerso naquele ambiente. Então, funciona, mas foi um bom quebra-galho. Quando você está no ambiente de realidade virtual, lembra do que eu falei. Você coloca o óculos, você deixa de estar onde você fisicamente está. Então, se eu coloco esse óculos aqui, eu estou numa reunião com outras pessoas, eu olho para aquela pessoa, está aqui do meu lado. Eu falo com ela, se eu estou perto dela no ambiente virtual, eu ouço essa pessoa mais alto. Se eu me afasto, começo a não ouvir porque ela fica longe. Então, a tua capacidade de retenção de conhecimento, de interação, acaba sendo muito exponencializada quando você usa a realidade virtual. Mas, de novo, o conceito multitela. Funciona em qualquer um. O legal está no óculos, mas você pode acessar por celular, por tablet, por computador, qualquer coisa dessas. E essa aqui é uma pergunta que vocês devem ter visto muito recentemente, né? Vocês veem no jornal, putz, a empresa X entrou no metaverso, a Nike, a TIM, a Claro, e dá uma sensação assim, onde que é o metaverso, né? Dá a sensação que você coloca o óculos de realidade virtual, aperta um botão metaverso on, e tá toda a galera lá, né? Você olha aqui a Claro de um lado, a TIM, aliás, a Claro que não está funcionando hoje, né? A Claro de um lado, a TIM, a Vivo, o shopping de um lado, uma concessionária de veículo, um hospital A, um hospital B, todo mundo junto. E isso contribui um pouco para a confusão. Só que o metaverso, hoje, ele não funciona dessa forma. A gente está num conceito, essas aqui são algumas das principais plataformas de metaverso que a gente tem no mundo hoje. Tem várias, tá? Então, você tem o Spatial, que é o que a gente na Grifo particularmente usa quando a gente vai desenvolver ambiente de metaverso para empresas de saúde. Você tem o Horizon Worlds. O Horizon Worlds é a plataforma do Facebook, Decentraland, CryptoVoxels, Roblox. E você não navega entre essas plataformas. Então, por exemplo, vamos supor que um hospital entra, um hospital que é cliente nosso, por exemplo, que desenvolveu um ambiente metaverso no Spatial. Esse ambiente não conversa com o ambiente que foi feito no CryptoVoxels. Eles não estão conectados. E isso é o que faz com que muita gente diga, com alguma razão, que a gente veja um momento de um proto-metaverso. A gente está no começo do metaverso. A gente ainda não tem ele totalmente desenvolvido, porque essa galera toda não se conversa. Então, se você tem uma empresa, um hospital numa plataforma, você não consegue atravessar a rua e ir para outra. Você quebra a experiência do usuário, porque você tem que sair de um aplicativo e ir para outro. Então, isso é como funciona o metaverso hoje. E uma pequena ponderação sobre se isso é um proto-metaverso ou não, né? Ou se isso já é metaverso. Todo mundo aqui somos homo sapiens. Se a gente pegar um humano de 30 mil anos atrás, ele continua sendo um homo sapiens. Só que, obviamente, é uma pessoa completamente diferente de qualquer um de nós. Ele deixa de ser um homo sapiens? Não deixou. Então, provavelmente, eu prefiro falar que a gente já vive o metaverso nos seus primeiros momentos. Claro, ele vai se transformar demais ao longo do tempo, tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que não vai ficar onde ele está hoje. Mas eu acho que já dá para chamar de metaverso. Mas se vocês virem alguém falando que a gente vive um proto-metaverso, não dá para discordar totalmente, tá bom? Bom, continuando. Como que vai ser o metaverso daqui para frente? Hoje, a gente vive esse cenário da tela da esquerda de vocês, que a gente tem uma plataforma de um lado, uma plataforma de outro, uma plataforma aqui, outra ali, e elas não conversam entre si. A gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade que, de alguma forma, uma tecnologia, por exemplo, de Web3, faça a conexão automática entre esses mundos todos e você possa continuar tendo várias plataformas conversando entre si através dessa nova tecnologia, ou você pode ter uma plataforma vencedora, que ela faz uma praça centralizada, como vocês podem ver naquela imagem da direita, tá? E a partir dessa praça, ela joga você para mundos específicos, por exemplo, aquele mundo mais a noroeste pode ser de saúde, o daqui de educação, aquele de finanças. Então, a gente tem duas possibilidades de desenvolvimento do metaverso. Uma, mantendo várias plataformas separadas, só que, de alguma forma, elas vão conseguir se conversar, vai ter a ponte entre essas plataformas. E outra, que uma plataforma vença isso. E essa segunda aposta é justamente a aposta do Facebook. Ele quer ser esse cara que ele centraliza a plataforma
e depois ele vai fazer um mundo health, um mundo tech, um mundo direito e por aí vai. Justamente para quê? Para não perder o controle dos dados. Porque se ele perder o controle dos dados, ele perde relevância. Ele vai deixar de ser uma big tech. E o que vai acontecer daqui para frente? Pergunta de $1 bilhão. Absolutamente ninguém sabe como vai ser desenvolvido. A certeza que a gente tem é, isso vai ser desenvolvido ou para a esquerda ou para a direita, mas vai acontecer de um modo ou de outro, e a gente vai ter um metaverso muito mais presente na vida das pessoas, num horizonte de tempo bastante curto. E só para entender, para contextualizar isso que eu falei para vocês, que isso vai estar presente na vida de todos nós aqui nessa sala, em bem pouco tempo. A McKinsey é uma das principais consultorias do mundo, tá? Ela fez um estudo que saiu agora, em junho desse ano, 2022, em que ela estima, dei uma boa lida nessa frase, tá? Que o mercado de metaverso ele vai chegar a $5 trilhões até 2030. Então, prestem bem atenção nessa frase. $5 trilhões. Vamos deixar barato o dólar a 5. Isso vai dar quanto? 25 trilhões de reais em 2030. A gente está em 2022, quase 23. A gente está falando de daqui a 7 anos a gente ter 25 trilhões de reais de mercado no metaverso. É uma consultoria bastante respeitada. Até com base nesses dados, ela conclui que 80% dos negócios vão ser impactados pelo metaverso até 2030. Por isso que ela chegou nesses números, tá? Só agora em 2022 a gente teve $100 bilhões, ou seja, 500 bilhões de reais de investimento em metaverso por venture capitals, private equities, M&A, merger and acquisitions. Então, é só para vocês terem uma ideia de como esse assunto tem sido relevante, tem sido importante na análise de mercado. Tá? E agora vem a razão pela qual a gente está aqui conversando. Né? O que isso aqui tudo tem a ver com a área de saúde? Todo mundo aqui é profissional ligado à área de saúde de um jeito ou de outro. Tá? As possibilidades de metaverso na área de saúde, elas são bastante extensas, assim como elas são em todas as outras áreas. A principal área que aparece como potencial é a área de educação, de treinamento, de capacitação. E, diga-se de passagem, isso não é uma exclusividade da área de saúde. Isso vale para absolutamente qualquer área do conhecimento. Ela tem muito a ganhar com o uso de metaverso. Imaginem vocês que a gente quer fazer um workshop online, juntando um profissional do Japão, um profissional da Suíça, um profissional americano, um do Brasil, um da África do Sul. Você pode fazer presencial, vai funcionar super bem. Você junta todo mundo numa sala, todo mundo conversa sobre aquilo, o pessoal assiste, vai ser bom pra caramba. Tá? Envolve custos logísticos, nem sempre é fácil de você efetuar isso na prática, vai ficar bastante caro, não é tão prático. Quando você usa um ambiente de metaverso, você consegue colocar esses 5 caras ou 6 que eu comentei numa mesma sala de metaverso, um conversando com o outro, um chegando perto do outro, interagindo, encostando no ombro do outro, as pessoas assistindo, e o nível de interação, lembre daquilo que eu falei, interação é a chave para você ter retenção de conhecimento. Vai além. É next level, é outra coisa. Então, ele vai funcionar muito melhor do que uma reunião no Teams. Você pode fazer um webinar online sobre isso? Pode. Vai funcionar? Vai funcionar. Não vai funcionar nem de perto tão bem quanto você fazer isso num contexto de metaverso. Então, esse é um dos principais ouros que você tem no uso de metaverso na área de saúde, não só na área de saúde, que é na educação e capacitação de pessoas. Na imensa maioria dos casos, a gente vai ter uma situação em que sempre que você puder fazer presencial, como a gente está aqui hoje, vai ser melhor. A gente pode ir ali no cafezinho, bater um papo, coisas que são difíceis de você fazer no online. Mas tem uma coisa que até isso no metaverso é melhor. Você consegue manipular coisas de uma forma que você não conseguiria manipular no mundo real. Então imagina uma empresa que desenvolve um device, um parafuso para usar uma cirurgia de coluna. Você pode demonstrar isso no mundo presencial? O parafuso, olhar para cá, rodar para cá, entender como ele funciona? Pode. No Teams, mais ou menos, você vê, não é tão legal. No ambiente de metaverso, essa pessoa consegue pegar isso aqui, manipular, aumentar, dar zoom, rodar. Então, dá um nível de interação além até do que você pode fazer presencial. Então, o resumo da ópera. Quase sempre o presencial vai ser melhor. Quando você não puder fazer presencial, o metaverso seguramente vai ser melhor do que qualquer outra coisa online. E para algumas coisas em específico, vai ser até melhor o metaverso do que o presencial. Perfeito. Outra aplicação bastante significativa na área de saúde, tem uma que vocês devem ter visto, que saiu no Jornal Nacional há coisa de um mês, aqui em São Paulo, o Hospital Sabará, fez uma cirurgia numa criança guiada por um ambiente de metaverso de realidade aumentada. Como que foi isso? O cirurgião ele usou um óculos de realidade aumentada, projetando imagens com relação à cirurgia, não lembro se era uma cirurgia cerebral, o que era essa cirurgia exatamente, e outro médico, à distância, estava auxiliando esse médico, falando, faz isso, puxa aqui,
dá um nó aqui, puxa aqui, faz essa estrutura. Então, essa é uma aplicação prática que você pode ter de um ambiente de metaverso em área de saúde, auxiliar na cirurgia, auxiliar em telecirurgias. A gente não pode esquecer da questão do 5G. 5G, ele permite uma conexão de altíssima velocidade com baixíssima latência. Lembrando que eu não estou falando desse 5G que está todo mundo usando agora, que foi liberado em São Paulo. Esse é o 5G comum, que é o non-standalone. Quando você fala do standalone, que é uma versão mais completa, ele garante não só uma velocidade nas nuvens, mas uma latência baixíssima. O que isso permite? Imagine uma cirurgia robótica. Eu posso operar um cirurgião do Brasil, fazer uma cirurgia de próstata num paciente que está na França, através do robô. E por que eu não posso fazer isso hoje? Porque com a conexão normal que a gente tem latência. Então, eu faço um movimento aqui agora, esse movimento vai chegar lá de verdade daqui a um segundo e meio. É o tempo de você cortar um vaso, o paciente ter um sangramento e pode até ir a óbito. Tá? Então, quando você vai para o 5G, você começa a pensar até a possibilidade de você fazer essa possibilidade, não, a realidade, você fazer essa cirurgia guiada à distância com uma latência baixíssima, como se ele estivesse presencialmente ali. Afinal de contas, não sei o quanto de vocês estão familiarizados com cirurgia robótica, o médico, quando ele opera na cirurgia robótica, ele fica meio que num cockpit, ele não está no paciente, o paciente está um pouquinho para o lado, ele está operando como se fosse um videogame, um joystick. Qual que é a diferença dele estar aqui e o paciente ali, se ele tem uma conexão com a latência é o tempo de resposta da rede, baixíssima, com uma velocidade altíssima, qual a diferença dele estar aqui ou ele está ali no final da sala ou ele está em outra cidade, outro país? Nenhuma. Então, as possibilidades que isso abre são grandes, tá bom? Uma outra aplicação bastante interessante, que ela é até mais de realidade virtual do que de metaverso, mas o metaverso dá um nível além no tratamento disso, é para tratar fobias. Imagina a pessoa que tem aracnofobia, medo de aranhas, ou então ela tem medo de altura. Você consegue expor essa pessoa num ambiente digital, num ambiente virtual, aquilo que dá medo para ela. Então, vamos supor que você tenha medo de aranha. Eu coloco você com óculos, coloco uma aranha nessa distância e começa a olhar, isso não está muito legal. Mas você vai se controlando. Aí depois coloca mais perto, até chegar uma hora que, quando você estiver com aquela aranha realmente na tua frente, teu medo já está muito mais controlado. Não estou dizendo que você vai pegar a aranha na mão, dar um nozinho e jogar longe. Mas muito provavelmente você vai saber lidar com isso muito melhor, você não vai sair correndo na rua sem olhar e ser atropelado. Tá? Então, essa é uma das coisas que você pode usar metaverso para fazer tratamento de fobias. Um outro ponto bastante interessante, eu não sou neurologista e não vou conseguir dar explicação para vocês em detalhe, tá? Mas tratamento de dor crônica. Tem pessoas, veteranos de guerra principalmente, que têm algumas lesões, que eles têm uma dor crônica que nenhum tratamento resolve, nenhum analgésico resolve, não tem morfina que segure, tá? Eles conseguem experimentar uma redução importante da dor crônica quando eles estão usando um óculos de realidade virtual. Aí vocês ficam pensando, qual é a lógica, né? Pois é, tem uma lógica, porque a via da dor é a mesma via que é usada quando o cérebro está imerso no ambiente de realidade virtual. Então, os mesmos neurônios são usados. Então, você começa a ocupar aqueles neurônios que estavam dando estímulos nervosos, você começa a ocupá-los com a captação daquele ambiente de realidade virtual e compreensão desse ambiente de realidade virtual. Então, você consegue reduzir a dor dele enquanto ele está experienciando o óculos, enquanto ele está vivendo aquele momento. Você pode falar, pô, ninguém vai ficar a vida inteira no óculos. Não, não pode. Mas alguém que tem dor 24 horas por dia, poder reduzir a dor durante uma hora que seja, não tem preço. Ela pagaria qualquer coisa para fazer isso, tá bom? E a gente está começando a ter movimentos também de hospitais e clínicas no metaverso. A gente, dentro da Grifo, está até capitaneando algumas iniciativas dessas aqui no Brasil. Em Dubai, algum dos países árabes, um hospital já começou a lançar a unidade dele de um hospital mesmo no metaverso, com pré-atendimento, com tudo no metaverso, para triar só para ir para o hospital verdadeiro a pessoa que realmente precisa. Então, tem muita coisa acontecendo nessa área. E como eu falei para vocês, a gente falou agora há pouco de proto-metaverso, ou seja, a gente está nos primeiros primórdios do metaverso. O mato está muito alto, ninguém sabe exatamente o que está por trás desse mato. A gente tem certeza que isso vai mudar muita coisa no mundo. Agora, o quanto vai mudar, é difícil dizer. Se vai mudar no nível que a gente está imaginando, que já é bastante coisa, mas pode ser que mude muito mais. Quem de vocês, 20 anos atrás, imaginou que a internet no celular ia ser o que ela é hoje? Quando começou aquele 2G vagabundo que não conectava nada, não servia para nada. Eu mesmo nem fiz questão de ter um smartphone naquela época. Falei, cara, não serve para nada, puta, super lento, não dá para ver e-mail, não dá para ver nada. E aquilo mudou o mundo hoje. Hoje, a internet é muito mais acessada pelo celular do que por computadores, tablets ou qualquer outra coisa. Ou seja, é aquela lei da exponencialidade. Começou devagar, no que o negócio embalou, ele disrupta negócios, ele muda as coisas. E provavelmente com o metaverso vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a internet no celular.
começa com um uso que as pessoas não têm muita certeza do que fazer, embora a gente já consiga apontar alguns usos práticos, e daqui a pouco você fala, cara, como que eu não comecei a usar isso antes? Como que nós não começamos a usar isso antes? Então, isso provavelmente é o que vai acontecer na sequência, tá? Aqui, pessoal, são 2 videozinhos, deixa eu colocar aqui. Pessoal, novamente, isso aqui é uma outra sala da Grifo aqui no Metaverso. De novo, a gente usa a plataforma do Spatial. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou uma sala pré-desenhada de arquitetura e a gente decorou essa sala, colocou os bancos, colocamos questões relacionadas à área de saúde aqui dentro dessa sala, tá? Se vocês repararem, essa aqui é uma sala que ela tem uma temática toda voltada para a área de cardiologia, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de um coração mostrando as principais estruturas vasculares do coração. Aqui a gente tem uma cineangiocoronáriografia mostrando uma oclusão também. E aqui várias outras coisas relacionadas ao coração. De novo, ali imagens de uma cineangiocoronáriografia, um pequeno modelo cardíaco ali. E quando a gente vem para cá, a gente tem esse coração gigantesco aqui. É que vocês não estão vendo isso dentro do ambiente de metaverso, mas quando você está com óculos, esse coração aqui parece que ele tem uns 5 metros de altura, tá? Uma coisa interessante que a gente consegue até entrar nesse coração para ver como é que são as fibras dele. Reparem que eu estou dentro do coração aqui agora, tá? Agora eu vou sair. Então, essa aqui é uma outra possibilidade de aprendizado imersivo em metaverso que a gente tem, tá bom? Pequeno detalhe, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Provavelmente a maior parte de vocês achou legal você poder entrar no coração e olhar. Mas vocês viram por aqui. Quando vocês fazem isso com óculos, é outra coisa. É uma realidade completamente diferente, tá? E aqui é uma outra salinha nossa, eu vou mostrar para vocês. Pessoal, continuando aqui a nossa brincadeira, tá? Essa aqui é a nossa principal sala de reuniões da Grifolabs. A gente tem algumas coisas que a gente separa, que são alguns NFTs, aquilo que toda a gente fala. Alguns conteúdos basicamente sobre o que a gente faz. E aqui a gente tem alguns portais para alguns contextos que a gente tem de metaverso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar nessa sala, que é a sala de endoscopia 4, tá? Que é uma sala que foi escaneada. Estamos entrando. E pronto, a gente está aqui dentro dessa sala. E vejam que aqui... Opa, não vou sair da sala ainda não. Só um momento. E essa aqui é uma sala de um hospital, aqui em São Paulo, que foi escaneada todo o ambiente dela. Então você vê que a sala está, inclusive, após o uso aqui. O lençol está um pouco amassado, todo o ambiente. Então as possibilidades que a gente pode imaginar, quando a gente consegue escanear uma sala de verdade, de alguma modalidade médica, nesse caso uma endoscopia, por exemplo, a gente imagina que para treinamento, você vai treinar um colaborador novo, imagina que você pode mostrar para ele exatamente a sala que ele vai trabalhar antes mesmo dele chegar no hospital para ver a primeira vez. Ele pode saber, olha, aqui nessa gaveta tem tal coisa, aqui na gaveta tem tal medicamento, a maca vai estar nessa posição, os equipamentos vão estar nessa posição, o endoscópio, tem um computador ali para ela fazer os registros que ela tem que fazer no dia a dia ali, no trabalho habitual. Então, tem muita coisa para fazer. Como eu gosto muito de falar, quando a gente pensa em metaverso, o mato está muito alto ainda, né? Então, a gente não tem certeza de qual a extensão da aplicação que isso vai ter no futuro. A gente sabe que vai ter uma grande aplicação. Se vai ser igual ao que a gente está pensando ou maior, a gente não sabe. Menor provavelmente não vai ser, porque é uma daquelas coisas que realmente muda o jogo. Assim como a internet no celular mudou o jogo, ok? Eu não vou me atrever a falar para vocês quais são as aplicações de metaverso na área de auditoria, até porque eu entendo de auditoria tanto quanto eu falo mandarim. Eu não falo mandarim. Então, mas eu acho que cabe a vocês agora, entendendo as possibilidades que você tem como uma ferramenta de metaverso, pensar o que vocês podem fazer nessa área. Vocês viram aquela sala de endoscopia? A gente não fez propriamente aquela sala. A gente chegou dentro dessa sala e escaneou aquele ambiente, subiu isso para o ambiente de metaverso. Então você consegue ter um ambiente totalmente verdadeiro de um hospital, escanear esse ambiente e colocá-lo lá dentro. Você imagina para você treinar uma pessoa que está chegando na empresa naquele momento, ou eventualmente uma sala de auditoria de um hospital, não sei como funciona, não tenho a menor ideia. Como eu falei, igual o mandarim para mim, eu não entendo, tá? Consegue colocar isso lá dentro e você sabe como funciona aquele você consegue ter algumas pistas dessa situação. Então tem muita possibilidade nessa área, tá bom? Bom, esses aqui são os contatos nossos na Grifo. Se vocês quiserem pelo QR Code, vocês caem num link com um menu para tudo isso aí. A gente tem um canal no Telegram também com notícias comentadas. E, como sempre, né? Acho que muito melhor do que falar sobre um assunto é mostrar, caso vocês queiram ver. Então, agora acho que é o horário do intervalo, né, Luciane? Quem quiser vir aqui com a gente está com óculos aqui de realidade virtual para demonstrar algum desses conteúdos para vocês terem a possibilidade de ter uma experiência prática, imersiva com relação a isso. É isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Obrigada, doutor. Isso foi uma lembrancinha para você. Eu acho que antes de ficar falando e enrolando aqui, vamos à prática, né? Eu passei por essa experiência quando eles vieram aqui na TOTS, fiz um teste, né?
E esse negócio de entrar no coração e ver a parte dos exames, né, na parte de hemodinâmica. Eu já pensei até isso no Congresso da APME, então vamos ver se a gente faz alguma coisa para, dentro das empresas de medical device, ensinarem os auditores, olhando aqueles materiais ali dentro de uma realidade imersiva, né? Só que o diferencial que eu achei interessante, que não deu para mostrar aqui, mas é que você consegue ver a outra pessoa. Apesar de não ser bem real, né? O avatarzinho do Dr. Giancarlo é muito engraçado, vocês vão, quem estiver vendo, né, tentar melhorar. Mas, de qualquer forma, a gente não vai fazer não vai ser 100% nós ali, né? É o nosso avatarzinho, né? Mas o fato de você ter outras pessoas ali na sala, isso que é interessante, né? Não só você ficar ali isolado. Eu acho que a questão de você ficar também isolado não é muito bom para a gente, né? Então, proporcionar esse ambiente com interação. Obrigado por ter tocado nesse assunto, Luciane. Essa é uma confusão extremamente comum que as pessoas fazem, que é realidade virtual versus metaverso, tá? Realidade virtual é uma tecnologia que o metaverso lança a mão para utilizar, mas nem toda realidade virtual é metaverso. Você pode ter um treinamento cirúrgico em realidade virtual que é só você conecta na tua casa você tem um robô te treinando, você passa por uma sequência de experimentos, você está no ambiente hospitalar, só que você não interage com pessoas, é você e você ali naquele treinamento. Metaverso, ele tem a ver com rede social, ele tem a ver com pessoas, com estar conversando com outras pessoas. Então, você pode usar um ambiente de realidade virtual, mas como a Luciane falou, você está interagindo com outras pessoas. Então, aquela sala de treinamento, a gente dá aula naquela sala. Então, juntam várias pessoas naquela sala, conversam com a gente. Então, tem muito mais a ver com bate-papo num ambiente profissional do que propriamente com só uma realidade virtual. Não estou tirando nenhum mérito à realidade virtual, ela tem total mérito em inúmeras situações. É só para a gente não confundir que metaverso não é a mesma coisa que realidade virtual. Acho que é bem importante. Aí vamos viajar um pouco na auditoria, né? O pessoal até me perguntou. Gente, o céu é o limite ali, né? Não tem. Um tempo atrás, acho que, sei lá, mais de 5 anos, eu fiquei pensando, como é que eu posso colocar os meus alunos para ensinar a prática da auditoria? Não, o pessoal do workshop, né, que faz comigo. Eu fico mostrando na tela, né, eu fazendo auditoria, com os prints de tela de prontuário eletrônico, lógico, tudo sem identificação, prontuários que eu pedi autorização de paciente e tudo mais. Mas aí eu fiquei pensando, como é que eu posso levar esse ambiente mais imersivo, em que aquele auditor possa realmente sentir que ele está fazendo uma auditoria. Olha só que interessante. Através de uma tecnologia dessa, eu conseguiria passar essa ideia, até interação. Vou fazer uma negociação, como se portar? Isso estando em lugares diversos, até fora do país, né, internacional. Então, tem muita coisa. Acho que em treinamento é a área mais promissora, mas vocês viram aqui até a parte da experiência do paciente, de você olhar ali, uma cirurgia, né? Quebrar toda aquela coisa, né? Eu vou entrar no procedimento cirúrgico. Eu, há pouco tempo, fiz um procedimento cirúrgico e eu passei pela mesma situação, você fica muito frágil. É uma coisa impressionante de todo mundo ali falando com você e tal. Então, você pode trazer um ambiente desse para tornar ali a experiência do paciente diferenciado, né? Tirar toda essa parte inclusive até em questão de medo, né? Você estava até conversando, tem já na parte da psicologia fobias, né? Sendo utilizadas o metaverso também, tá? Então, gente, espero que vocês tenha despertado aí para vocês a imaginação, né? Será que isso aqui é possível? Não é? E tentar levar esse tipo de tecnologia. Eu tenho um pouco de preocupação, né? Não sei se você também tem esse lado, mas eu acho que quando a gente tem que ter cautela. Da mesma forma que o WhatsApp também deixa a gente louco, dá vontade de jogar ali, não quero mais saber desse WhatsApp, porque hoje as pessoas só ficam falando pelo WhatsApp. Talvez, se não regular muito o metaverso, as pessoas vão ser esquecidas, como, por exemplo, num jogo hoje, em que uma pessoa fica ali imersa naquilo e esquece o mundo real. Então, eu não sei, a gente tem que tem que ter a parte da psicologia aí também envolvida, porque vai ter muita gente com problema. Só um comentário, a gente já faz isso com o WhatsApp, tá? Instagram e TikTok, é diferente que a gente vai fazer no ambiente de realidade virtual. Mas acho importante tocar nesse ponto aí da psicologia também, porque isso vai impactar bastante a humanidade. Bom, obrigada, doutor Giancarlo.